É isso aí, pessoal. Bora para mais uma notícia aqui, mais um conteúdo bombástico, tá, pessoal? Malu Gaspar solta a bomba que pega aí os ministros de surpresa. Só ela tinha essa informação, só ela tinha essa notícia, pessoal. Já peço a vocês que se inscrevam no canal, que deixem seu like. Pessoal, o seu like é de extrema importância para a gente, ajuda muito na distribuição da notícia, deixando os créditos aqui a CBN, tá, pessoal? Deixando os créditos da CBN. Você aí que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, é muito importante, tá? Copa do Mundo acabando, pessoal, o único evento, o maior evento que vai ter agora são as eleições, tá? Então se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que vai acontecer daqui para frente até as eleições de outubro, tá? Deixe seu like, a sua opinião e comentem de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora pro conteúdo. Minha parte, acho que de nós três e de muito mais gente, parabéns pelo trabalho incrível que você tem feito. Isso já te dissemos da outra vez, né? Pelo trabalho que você sempre fez. Acho que agora ganhou ainda mais relevância, mais holofote, né? Como é que você está lidando com tudo isso, com essa repercussão toda em cima de você, esse auê todo? Acho que pelo fato de ela falar de uma fraude financeira tão grande, mas também pelo fato de a gente ter falado sobre a relação do Master com os ministros do Supremo, isso impressionou muita gente, porque as pessoas sempre têm essa noção de que o Supremo é intocável. Eu nunca achei isso, acho que a gente tem que fiscalizar autoridades públicas de qualquer forma, e a gente imagina que a gente vai falar bastante sobre isso, mas as pessoas têm uma noção, elas acham que eu fiz uma coisa que muito pouca gente faria. Enfim, a gente pode falar sobre isso, mas isso gerou um reconhecimento muito grande, né? Hoje eu sou... E eu acho isso também, o fato de eu estar na Globo News agora, também a minha cara aparece mais, antes não era assim. Tudo isso gerou um reconhecimento maior, então as pessoas falam comigo na rua, mas o que é legal é que, ao contrário do que acontece nas redes, né, onde tem muito ataque, muita briga por conta da polarização, na rua, no aeroporto, na loja, no restaurante, é sempre com muito carinho, com muito reconhecimento. As pessoas, olha, parabéns, obrigada, que bom, tenho lido, continue. Então, eu fico feliz, assim, acho que é um momento bom da minha carreira. Tem alguns percalços, tem coisas muito difíceis de enfrentar, não posso dizer que eu fiquei tranquilona com os momentos mais tensos, mas faz parte, sabe? Eu tô animada, na verdade, eu adoro essas coberturas, vocês sabem, né? Muito bom, quem começa por aí, Teco, Zé, quem quiser. Ô, Malu, primeiro parabéns de novo por tudo, acho que só daqui a muito tempo a gente vai ter ideia do que está sendo esse caminhão de descobertas que você tem feito, né? São muitas coisas, as pessoas não têm muita ideia de quanta coisa já foi coberta, de quanta coisa já foi descoberta. Eu queria saber de você o seguinte, essa história do Banco Master, ela é engraçada, pelo menos na minha vida, ela nunca foi uma surpresa algumas coisas, né? Quem acompanha o mercado financeiro já desconfiava de muita coisa há muito tempo, sempre se soube que tinha uma coisa errada, sempre se soube da história dos precatórios, pré-precatórios, ativos imobilizados. Eu não sei em que momento, eu queria saber em que momento que isso caiu no seu colo, de você ter uma informação de alguma fonte que seja de primeiríssima prateleira, de você falar, isso aqui é uma história que vale a pena ir, se foi antes ou depois da liquidação, né? E se a quantidade de coisa que você já sabe, mas a gente não sabe, porque a quantidade de fonte que você tem e a quantidade de perna que você está cobrindo me deixa a impressão, como espectador, de que tem muita coisa que você já sabe, mas não disse, ou porque não consegue provar, comprovar, ou checar, ou porque talvez também seja bom a gente ir vendo aos poucos, porque só o que você já divulgou já é difícil de acompanhar. Então, queria saber essas duas coisas de você. Se tiver alguma coisa, pode falar aqui é o lugar certo para revelações. Vamos dar furos aqui, né? Claro. Então, para começando pelo começo, eu já tinha ouvido falar do Daniel Roccaro muito tempo antes da liquidação, e na verdade eu faço matéria sobre o Master já desde julho de 2024 ou antes, tá? Eu fiz algumas matérias antes disso, mas a principal foi em julho de 2024.
Eu acho que tem a ver isso com o fato de eu ter circulado muito no mercado financeiro desde a época do livro do Ike Batista, né? As pessoas, o Brasil não é tão grande assim, são sempre as mesmas pessoas, tem vários personagens daquele imbróglio que se repetem e que me ligavam para dizer, olha, você tem um cara aí que está chamando atenção, tem feito festa, é aniversário, então, na época me falaram que era um aniversário em Taormina, depois eu entendi que ele ia fazer essa festa, mas foi cancelada. Agora, teve um noivado que todo mundo viu, teve a festa de 15 anos que ele deu para a filha com 8 DJs, dançarinos de circo, não sei quantas atrações e tal, que chamou atenção, o Alok tocou nessa festa, ele já vinha chamando atenção pelos gastos exagerados, e ali por 2024 mesmo, começaram a me falar, você tem que olhar esses precatórios, o balanço, mas ali a gente estava muito envolvido, bom, eu tenho no blog 2 repórteres, e a gente estava muito envolvido na cobertura da trama golpista, do julgamento. 2023 foi um ano muito dominado por essa questão. Então, eu ouvia falar, mas assim, tipo, ficava na minha lista de pautas aquela pauta onde eu nunca ia conseguir atacar nada, fazer nada. Eu recebia dica, recebia zap, recebia muita informação sobre ele, ele estava no meu radar, mas era difícil parar, até porque vocês estão vendo, né? Demorou para descobrir a fraude, só olhar um balanço com precatório e aquele monte de ativo, não era uma coisa que valia uma matéria. A gente ouvia falar da bancada do Vorcaro, a gente ouvia falar dos jatos, tudo muito complicado de apurar. Eu que estou acostumada com esse tipo de cobertura, existe sempre aquele momento em que as coisas começam a vazar. E aquela em 2023, início de 2024, foi bem um momento em que a gente sabia que tinha esse personagem, mas eu acho que a coisa não estava tão tensa, ou não tinha tanta gente com interesse de vazar, ou, como a gente viu depois, a situação financeira dele não era tão crítica que desse para a gente pegar um fio da meada e sair catando. Quando que isso entrou na minha pauta e depois para não sair mais? Em julho de 2024, eu estava de férias, inclusive no Chile, com os meus filhos, e recebi uma ligação de uma pessoa que falou, olha, você tem que olhar isso aqui porque foram exonerados gerentes da Caixa que barraram uma compra de 500 milhões de reais de uma letra financeira do Master. A Caixa está querendo forçar uma compra, eles resistiram e foram exonerados. Aí assim, eu não consigo, eu estou de férias, imagina, não, gente, desculpa, volta depois, impossível, não tem como isso acontecer. Aí eu comecei, não, vamos tentar, e a minha equipe estava trabalhando, mas aí quando eu vi, estava todo mundo trabalhando, meus filhos no shopping em Santiago, olhando assim para mim, esperando eu falar no telefone, e assim foi indo, né, pista de esqui, todo mundo lá esquiando, e eu no Zap. A vida é assim mesmo. E conseguimos publicar, foi muito importante, a gente conseguiu o parecer dos técnicos, mostrando em julho de 2024 que investir no Master só se você fosse maluco ou mal intencionado. E publicamos esse parecer e me impressionou muito porque, lendo o parecer, eu falei, nossa, é mais fácil do que eu pensava pegar esse cara. Era mais 2 técnicos bem preparados, lógico, mas eles não fizeram nenhuma investigação muito profunda. Eles olharam o balanço, olharam o histórico dos caras e falaram assim, de jeito nenhum que a Caixa vai botar 500 milhões de reais nesse banco. E aí eu entendi que a coisa era bem mais simples, assim, de procurar, de saber. E a reação também do Vorcaro, ele ficou muito nervoso, ele ficou muito revoltado com a matéria, falei com ele na época, reclamou e tal. E a história não parou depois disso, porque isso é muito comum também nesse tipo de cobertura. Tinha uma demanda represada, vamos dizer assim, por alguém que escrevesse sobre esse assunto. Então, eu cheguei primeiro, a gente começou a seguir, daquilo vieram outras informações, olha, a CVM rejeitou, aceitou um termo de compromisso, tem não sei quantos processos, o advogado um cara da CVM virou advogado dele, e assim foi indo. A gente não parou mais de cobrir esse assunto. Então, quando pensa que o negócio do BRB com o Daniel Vorcaro foi anunciado em março de 2025.
Quando veio essa história, eu fui uma das primeiras que escreveu que seria uma temeridade o BRB comprar um Master, que a operação não fazia sentido, porque o Master, o BRB ia pagar pela maior parte das ações, mas o Volcar ia continuar mandando, que aquilo era um salvamento e que o BC tinha que parar a operação. E a partir daí, só foi ladeira abaixo, né? Em abril eu já dei uma informação, uma matéria dizendo que tinha um contrato com a mulher do Alexandre de Moraes. Então, eu não sabia do valor, mas eu tinha certeza que tinha um contrato. Então, para emendar com a segunda parte da sua pergunta, eu escrevo espera, Malu, o que dá para escrever. Espera, porque eu preciso pro repórter CBN, e daí essa parte é legal ouvir você falar com calma. Ô Zé, a Caixa queria comprar 500 milhões do Vorca. É isso aí, pessoal. E bora para mais uma notícia. A Procuradoria pede condenação de Lula por propaganda eleitoral antecipada. Parecer aponta que declaração do presidente reúne os 3 requisitos legais que configuram a infração referência ao processo eleitoral, exaltação das pré-candidaturas e pedido explícito de voto. A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo recomendou ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado a condenação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da ex-ministra Simone Tebet, do PSB, e da ex-ministra Marina Silva, da Rede, por propaganda eleitoral antecipada. O parecer, assinado pela Procuradora Regional Eleitoral Auxiliar Maria Cristina Simões Amorim Ziova, concluiu que uma fala de Lula durante o lançamento do programa Move Aplicativos em São Paulo, em 19 de maio, viola a legislação eleitoral. A representação foi apresentada pelo partido Missão. Durante o evento, Lula incentivava os presentes a fazer reivindicações ao governo e disse: não tenham nenhuma preocupação de reivindicar. Vão atrás do bolo, se não atender, vão atrás do Alckmin. Se ele não atender, vocês vão atrás, não atrás da Janja, vão atrás do Sidônio, do Aloísio, só não mexam com a Janja, não mexam, nem com a Simone, nem com a Marina. O que vocês podem fazer com elas um dia é dar voto para as duas, um dia. Para a procuradora, a declaração reúne os 3 requisitos que configuram propaganda eleitoral antecipada na legislação, referência ao processo eleitoral, exaltação das qualidades das pré-candidatas e pedido explícito de voto. A fala do presidente da República tem nítido caráter eleitoral, uma vez que exalta as qualidades das 2 pré-candidatas ao Senado com pedido explícito de voto em evento oficial do governo federal, afirma o parecer. Na defesa apresentada ao TRE-SP, Lula sustentou que a declaração não teve finalidade eleitoral, nem buscou angariar votos, alegando ausência de vantagem eleitoral às pré-candidatas. O argumento foi afastado pela Procuradoria, que sustentou que Tebet e Marina Silva chegaram a publicar em suas redes sociais a participação no evento em que a fala foi feita. A PRE também rejeitou o pedido da defesa para suspender o processo sob argumento de que tramita uma ação semelhante no Tribunal Superior Eleitoral. A relatora do processo no TRE-SP é a juíza Daniele Galvão, que ainda se manifestará. A decisão final caberá ao plenário do tribunal. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.